Estamos na província de Azángaro, no Peru, uma bela região campestre, onde é abundante a criação de ovelhas e lhamas e um principal cultivo é de quinoa, como podemos ver nessas plantações aqui ao fundo. Neste momento estamos escalando o monte de Caquencorane e o que nos trouxe nessa empreitada, a 4.000 metros de altitude, o que torna difícil até a respiração nessa subida, são troncos de árvores como este, petrificados. E esta é só a primeira amostra que encontramos de mais de 100 que estão espalhados pelo monte. O que primeiro despertou nossa atenção ao chegar aqui é a verde paisagem a perder de vista no horizonte. Lembrando que no episódio anterior estávamos diante de uma imensidão estéril de areia. Este é um contraste tanto. Do deserto de Ica, região árida a nível do mar no litoral peruano, fomos para os altiplanos da fronteira com a Bolívia, bem perto do lago Titicaca. Estamos seguindo a trilha pelo denominador comum que conecta estes dois lugares, os fósseis. Aqui, neste caso, a busca por árvores petrificadas. Ainda no início da subida, encontramos também um outro tipo de evidência geológica. Podemos apreciar que temos aqui fragmentos de rocas redondeadas e algumas subredondeadas. Nos ríos vemos as rocas redondas. Y esto es una evidencia de que esto se ha formado en un ambiente con bastante agua. Ao continuarmos a subida, presenciamos mais uma vez a formação geológica. Y aquí en la sección un poco más alta encontramos más material conglomerado. Podemos apreciar aquí los fragmentos de roca conglomerática redondos y se extienden en esta línea hacia la parte más superior, vemos aquí, e continua, mais material conglomerados. A presença de seixos arredondados ou subarredondados indica primeiramente que esse material foi transportado ao longo do leito fluvial. É o transporte no fundo do rio que vai dar aquela forma arredondada e até esférica nesses seixos. O fato dele estar associado com a matriz arenosa, uma areia mais fina, e a gente encontrar ali os planos de estratificação e as laminações, que são estruturas sedimentares, tudo isso indica que esse material teria se formado em um ambiente contendo água. No caso dos fragmentos mais grosseiros, inicialmente eles são angulares, totalmente angulares, mas à medida que eles vão deslocando ao longo do canal fluvial, o impacto e a erosão vai fazendo com que principalmente as pontas vão ficando arredondadas, até que no final eu tenho um seixo praticamente arredondado. Portanto, quando eu vejo um seixo arredondado, ele está me indicando, quem sabe, um transporte muito intenso, que ele tenha vindo de uma região muito distante. E talvez aqueles seixos muito pouco arredondados ou mais angulosos me indicam que o transporte foi um transporte menor, ou seja, que a minha área-fonte está mais próxima do local que eu estou observando. Quanto mais subimos, o ar se torna mais escasso e as descobertas mais abundantes. Basta avançar um pouco mais para sermos novamente surpreendidos por outra interessante formação geológica. En este sector encontramos la presencia de estructuras sedimentarias bien definidas. Podemos apreciar aquí líneas paralelas, o sea, laminadas, y aquí un pequeño corte, y luego las líneas paralelas y otra vez la estructura que está cortando. Entonces tenemos aquí material sedimentario laminado, estructuras laminadas, luego tenemos aquí un canal, estructuras laminadas y luego aquí otro pequeño canal. Esto que lo vemos acá así nosotros en corte, es como esa curvita, es como si fuese así, un canal. Entonces esto de aquí nos indica la presencia de estructuras sedimentarias.
Tenemos aquí una estructura sedimentaria, digamos, paralela, laminada. Aquí tenemos una ondulita, y aquí tenemos paralelas, y aquí tenemos un pequeño canal. Eso que indica que estas estructuras sedimentarias se forman cuando el sedimento se está afirmando en el proceso de diagénesis. Hay agua en movimiento. El agua en movimiento genera estas estructuras sedimentarias. Estas estructuras sedimentarias están indicando que en este lugar ha habido presencia de agua en movimiento, una especie de pequeñas tormentas, quando o sedimento estava consolidando. Nem tudo que você observa na rocha é produto direto da sedimentação. O que acontece é que depois que os sedimentos se acumularam, ele passa por um processo que nós chamamos de litificação. Litificação, o que é? É a passagem do sedimento para a rocha. Nesse processo tem alterações físicas, alterações químicas, que tornam aquele sedimento macio, mole, numa rocha dura e consolidada. Dentro desses processos, a gente tem arranjo de alguns minerais,